Bom dia, estudantes do 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje eu vou estar aqui mediando uma aula super legal sobre os calendários. E quem vai dar essa aula para vocês hoje é a professora Janaína Jardim. Bom dia, Janaína. Olá, bom dia, professora Luíse. Bom dia, estudantes do 6º ano. Eu sou a professora Janaína Jardim. Essa é uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre os calendários. Antes de falar sobre os calendários, eu queria saber como que vocês estão organizando aí os estudos de vocês. Estão usando o calendário? Estão se organizando, criando os seus planos de aula? Como que está aí, pessoal? Quero saber se vocês estão atentos também à nossa organização. Também quero agradecer aos familiares, aos responsáveis dos alunos, que estão todos colaborando, que ajudam muito no nosso trabalho, e agradecer a todos os professores, que também complementam as nossas atividades. Hoje nós vamos falar sobre o calendário. Eu vou colocar para vocês na lousa a nossa habilidade do dia, está bem? Vou colocar aqui para vocês. Habilidade do currículo paulista. Lembrando que nós estamos utilizando as habilidades do primeiro bimestre, que no calendário escolar o primeiro bimestre vai até o final deste mês, e essa habilidade, ela diz o seguinte, a habilidade final 1C. Nós precisamos reconhecer que a organização do tempo é construída culturalmente, de acordo com a sociedade e o contexto. Vou voltar para mim. Os calendários, eles foram criados ao longo aí da experiência humana na Terra. Nós temos registros de calendário a partir da escrita. Mas não significa que os povos que não tinham escrita, os ágrafos, que eles também não organizavam o seu tempo. O homem ele sempre observou muito a natureza. Ele sempre precisou dessa observação para organizar, por exemplo, quando ele vai plantar, quando ele vai colher, quando ele vai comemorar alguma festividade. Então, é muito importante para o homem saber desses períodos, controlar esses períodos. É lógico que nós temos, lembra das aulas anteriores, que vocês falaram sobre o tempo da natureza? Que é aquele tempo que nós não controlamos, que são as estações do ano, o dia, a noite. Esses tempos nós não controlamos, não é mesmo, professora Luíse? Exatamente. Mas, como vocês já sabem, que vocês já tiveram essa aula, nós temos também esse tempo cultural. Então, o tempo cultural, ele precisa acompanhar o ritmo da natureza. Eu vou passar mais uma tela para vocês, para a gente continuar o nosso assunto. Eu vou deixar essa atividade. Como vocês já sabem, muitos assuntos acerca de calendário, de marcação de tempo, vocês já estudaram o tempo histórico, o tempo cronológico e o tempo da natureza, eu vou deixar essa pergunta para vocês, tá? Vamos, 2 minutos, professora Luíse, o que você acha? 2 minutos. São 2 minutos. Vou deixar essa pergunta, o que é calendário, e aguardo a interação de vocês no chat.
Estamos de volta. Vamos conferir agora as respostas que vocês, estudantes do sexto ano, colocaram aqui no nosso chat. Pelo que eu percebi, professor, o pessoal mandou muito bem. Eles têm uma noção própria do que é o calendário bastante que corresponde mesmo ao que é o tempo cronológico, né? O Paulo, por exemplo, colocou que o calendário é um modo de ver o tempo. A Maria Eduarda colocou que o calendário marca dias, meses e ano. A Nicole disse que é o que marca o tempo cronológico. Olha que fofo. Então, eles estão indo bem, né? Muito bem. Muito, muito feliz aí, muito satisfeita com as respostas de vocês, alunos do sexto ano. Lembrando que nós estamos falando sobre calendários, dando continuidade às aulas que falaram sobre tempo histórico, cronológico, tempo da natureza. E estamos bastante satisfeitas, né, professora Luísa? Estamos sim. Vocês foram muito bem, vocês estão de parabéns e eu agradeço, eu e a professora Janaína agradecemos as interações no chat até aqui. Então, é isso mesmo. As respostas estão todas corretas. Estudar calendários, na verdade, é muito fascinante, porque tem tantas curiosidades. Vocês vão ver aí ao longo da aula que não existe só um calendário, que o nosso calendário ele não é único, que outras culturas utilizam outros calendários. Mas, antes disso, vamos, então, falar um pouco sobre o que é o calendário. Eu vou colocar mais um texto para vocês. Vamos fazer uma leitura compartilhada? Então, vamos junto. O calendário, ele é um sistema que estabelece um modo de contar o tempo, né? O Pedro falou isso? Não, Pedro não, Paulo, né? Isso. Paulo falou isso, está super correto. Outra informação sobre calendário. Diferentes tipos de calendários foram desenvolvidos ao longo do tempo por diferentes povos. Esse assunto nós vamos falar durante a aula toda. Nós vamos ver o calendário islâmico, vamos ver o calendário chinês, o calendário gregoriano, juliano, vamos ver vários calendários e vocês vão entender essa explicação aqui, dos diferentes tipos de calendário desenvolvidos ao longo do tempo por diferentes povos. Os calendários são uma criação cultural, então, assim, o tempo da natureza ele não obedece o calendário. Somos nós, seres humanos, que precisamos criar uma organização do tempo para que nós consigamos aproveitar as estações do ano. Os primeiros calendários foram produzidos por volta de 3.000 e 2.000 anos antes de Cristo por povos egípcios, chineses ou sumérios. Os calendários antigos baseavam-se em meses lunares, que são os calendários lunares, ou no ano solar, calendário solar, para a contagem do tempo. Voltando aqui. Nós temos diversos povos que utilizam calendários, está bem? Vou falar sobre os povos Tupi-Guarani, em primeiro lugar. Como que eles organizavam o tempo deles, né? Como que eles conseguiam saber o dia certo de pescar, o dia certo para caçar, porque existem temporadas certas para todas essas atividades. Como que eles sabiam que era primavera, outono, verão? Eles observavam as estrelas, eles observavam a lua, eles observavam o movimento da natureza. E aí eles foram criando, a partir dessa observação, uma forma específica do povo Tupi-Guarani de controlar o tempo. Na verdade, não é nem controlar, porque o tempo da natureza a gente não controla, mas a gente consegue organizar de forma que as nossas atividades elas estejam dentro de uma estação do ano propícia. Vocês já perceberam que as nossas férias são no verão? Exatamente. Sempre no verão, né? Sempre no verão, porque é o tempo, quando está o tempo mais aberto, né, dias bonitos, de calor, de sol. Então, são dias que nos convidam a sair de casa e aproveitar a vida, diferentemente do inverno, que é frio, né, e a gente quer ficar mais recolhido. Então, em vários lugares do mundo, né, incluindo o Brasil, as férias são sempre no verão, para que as pessoas possam aproveitar, né, professora? Exatamente. Eu vou deixar uma perguntinha para vocês, porque assim, ao invés de ir me estendendo durante a explicação, eu vou fazer uma pergunta agora para saber se vocês realmente estão prestando atenção na explicação, está bem? Vou deixar uma pergunta na tela, vou colocar agora. Está assim, ó, segundo o vídeo, como os povos Tupi-Guarani marcavam o seu tempo. Esse vídeo, pessoal, vocês podem pesquisar na internet, vocês podem ir lá nos seus aplicativos de internet e pesquisar algum vídeo que tenha essa referência. Mas a pergunta é essa: como os povos Tupi marcavam o seu tempo? Então, eu vou deixar vocês respondendo
2 minutos, Pro, o que você acha? Acho legal, até para o pessoal que quiser pesquisar antes para poder se embasar na resposta, acho que 2 minutos é um tempo bacana. Então está ótimo, 2 minutos. Pesquisem sobre isso e falem sobre isso no chat. Lembrando que é importante vocês não colocarem informações pessoais no chat, está bem? Apenas as respostas. Nós vamos aguardar 2 minutos. Até lá. Voltamos. Temos muitas interações no chat, né, professora? Temos bastante Ai, aqui. que legal. Eu vou, antes de vocês irem respondendo e a professora Luíse ver a interação de vocês, eu vou deixar uma explicação aqui na lousa. Eu espero que a minha letra esteja bem legível. Ah, tá linda. Eu gosto de fazer a letra bem, bem grande, assim, que é para entender mesmo. Então, é assim. No calendário tupi, eles marcam pelas estações do ano, como nós havíamos conversado aí antes da atividade. As estações do ano no calendário tupi, eles são bem estabelecidos, está bem? Nós temos assim, ó, Arapial, que significa o período entre a primavera e o verão, que é conhecido também como tempo novo. E nós temos Araimã, que é o outono e inverno. Eu deixei na lousa porque essas palavras elas são, às vezes, difíceis da gente falar, a gente não usa no dia a dia. Então, as estações do ano para o calendário tupi são muito bem estabelecidos desta forma. Primavera e verão, que eles chamam de Arapial, e outono e inverno, que é o tempo velho, de Araimã. Então, eu vou pedir para a professora Luíse falar sobre as interações, professora Luíse, e comentar um pouco sobre o calendário tupi. Isso. Então, mais uma vez, os alunos do 6º ano estão de parabéns, as interações estão muito bacanas e eles pontuaram corretamente. O Anthony, a Heloísa, eles colocaram que o tempo no calendário tupi é medido pela observação da Lua, né? E também pelas estrelas, né? A questão das estrelas está na historinha que eu vou contar daqui a pouco. O Rafael também colocou que é vendo a Lua, estrelas e Sol que os tupi se orientavam para contar o tempo, né? O Vitor também colocou pelas fases da Lua. Vocês estão de parabéns, pessoal, porque, inclusive, a palavra ara, que a professora Janaína colocou ali na lousa, é um prefixo que os indígenas tupi usavam tanto para designar a palavra lua, como para designar a palavra mês, né? Mês e lua é a mesma coisa, porque as estações, as fases da Lua eram que inspiravam os tupi
a fazer os calendários ali, a contar o tempo. Tanto é que o ano deles começava em junho, né? Era a primeira fase da lua que eles tinham ali, que era a fase já do inverno, né? Era do inverno para o verão, do frio para o quente, que eles começavam a contar. E era no mês de junho que aparecia também um conjunto de estrelas no céu chamado Pleiades. Tá? As Pleiades, elas são um conjunto de estrelas que fazem parte da constelação de Touro. E as Pleiades são formadas por 7 estrelinhas que os indígenas chamavam de 7 estrelos. Tá? E aí eles têm uma historinha para justificar essa questão das estrelas, que é a seguinte. Quando existiu lá nas tribos dele uma índia, né? E essa índia teve 7 filhos, ela precisou abandonar esses filhos, ela não tinha condição de criá-los. Então ela deixou esses 7 filhinhos com a avó das crianças. E a avó das crianças passou a criar esses 7 índiozinhos. Mas chegou um dia que a vovó, infelizmente, faleceu, foi para o céu, e como as 7 crianças não tinham mais a mãe, eles dependiam da avó, as crianças decidiram acompanhar a avó indo para o céu junto com elas. Então, são as 7 estrelinhas ali das Pleiades que aparecem no céu a partir de junho. Quando apareciam os 7 estrelas lá, que apareciam essas 7 estrelinhas da constelação de Touro, os indígenas tupis sabiam que ali estava começando mais um ano, né? E o calendário tupi, ele era muito preciso, né? Ele tinha 12 meses, igualzinho o nosso calendário, que é o gregoriano, que já a professora vai falar aqui para a gente. Então, vocês vejam que o tempo da natureza, a observação do tempo da natureza, ela é muito eficaz para a gente se organizar. E que, por mais que o calendário seja cultural, ele é inspirado no tempo da natureza. Que legal, que história linda. Gostaram? Nós gostamos bastante da interação de vocês, a explicação da professora Luíse, muito fascinante. Estudar esses povos é muito enriquecedor. Eu vou colocar mais uma informação aqui para vocês na lousa, tá bom? Vamos lá. Nós estamos falando muito sobre as fases da Lua, então eu vou colocar uma informação que ela vai servir até o final da nossa aula aí para vocês olharem. Ó, da lua nova para a lua cheia, vou marcar aqui, ó. Para trocar as luas são 29 dias. Então, em 29 dias, nós temos essa fase da lua nova para a lua cheia. Vou colocar aqui, ó. Então, lua nova para lua cheia. Muitas civilizações controlavam os seus calendários, os seus dias, através da Lua, que são os calendários lunares. E aí nós temos assim, mais para frente a gente fala de ano bissexto, está bem? Só que isso vai dando uma defasagem, né? Porque nem sempre esses 29 dias vão ser iguais em todos os calendários, porque alguns são solares. Vou passar mais à frente para a gente ir para o próximo assunto. Vou colocar na lousa para vocês. Nós vamos falar sobre 2 tipos de calendários, tá bem? Calendário judeu e o calendário muçulmano. Então, vamos ao calendário. Eu vou deixar na tela para vocês irem me acompanhando. Professora Luísa, você pode fazer a leitura para mim com os alunos do primeiro calendário? Claro, então vamos fazer a nossa leitura compartilhada. Eu leio daqui, vocês leem daí. Vamos falar um pouquinho sobre o calendário judeu ou hebraico, né? Então, o povo de Israel utiliza esse calendário há mais de 3 milênios. Conta a partir do que os judeus consideram o início do mundo. Então, o ano atual para os judeus é 5.780. Muito obrigada, professora Luíse. Voltando para mim, vou colocar aqui. Bom, vamos falar do calendário judaico, né? Ele marca a partir do que eles consideram o início do mundo, o início da criação humana. Hoje eles estão no ano 5.780, nós estamos no ano 2020, mas como que eles fazem? Eles têm 2 calendários. Para os negócios, para a organização do tempo, eles utilizam o calendário gregoriano, mas geralmente eles têm também o seu calendário judaico em casa, que marca aí os seus dias de acordo com as suas festividades, com as cerimônias que eles realizam. A professora contou do tupi, então eu vou contar uma curiosidade do calendário judaico. Como eles sabiam que era a hora de trocar o mês? Como eles sabiam lá, muito tempo, assim, lá no tempo dos textos antigos, das civilizações antigas.
como que eles sabiam? É quando a lua cheia aparecia. E quando a lua aparecia, como que eles sabiam que era hora de mudar? Quando todos, a olho nu, ali conseguiam visualizar a nova lua. Aí eles sabiam que era hora de mudar o mês. Mas a Páscoa, segundo a tradição judaica, ela tem que ser comemorada na primavera. E nem sempre o nosso calendário ele dá certinho ali com a primavera, porque tem uma defasagem de dias. O que eles faziam? Os povos, eles iam ali em Israel, eles iam pelas colheitas procurar um tipo de trigo, um tipo específico de trigo. E esse trigo, quando ele estava maduro, é porque já era início da primavera. Então, eles sabiam que ali eles tinham que começar a organizar as festividades da Páscoa. Eles tinham que achar. Só que aí teve a diáspora judaica, o povo judaico, vocês sabem que eles tiveram que se refugiar em outros países. O que aconteceu? Em outros países não tinha aquela cevada específica de Israel, não tinha, porque tinha que ser aquela cevada específica deles, que eles sabiam que marcando ali era primavera. Então eles começaram a utilizar esses calendários mais formais, de papel. Aí eles tiveram que se organizar de acordo também com as cidades mais próximas. E eles foram se adaptando, reinventando a forma de contar os seus dias. Vou voltar mais uma vez para a tela. Pode ler para mim? Claro, os muçulmanos, por mais gentileza? um momentinho aí de leitura compartilhada. Vamos ver agora sobre o calendário muçulmano. O calendário marca, né, o marco inicial do calendário muçulmano é a Hégira. A Hégira é a fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina, ocorrida em 622 do calendário gregoriano, ou seja, depois de Cristo, né, professora? Então, os muçulmanos estão no ano 1441 neste momento. Muito obrigada. Então, vamos falar sobre o calendário islâmico. Vocês estão percebendo que a todo momento nós falamos do calendário, dos ciclos da lua, mas sempre existe aí algo cultural, algo político, mais para frente vocês vão ver, mas existe sempre um fundo cultural e nós devemos sempre respeitar, né? Não existe uma cultura que seja melhor que a outra. São culturas diferentes e nós estamos exercitando todos os dias a nossa solidariedade, empatia. E nenhuma cultura, não é, professora? Nenhuma cultura é superior à outra ou é melhor, né? Exatamente. Nós estamos dizendo assim, ó, são culturas diferentes, são formas diferentes de perceber o seu tempo. Independente de qualquer coisa, todas elas são importantes e nós respeitamos todas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o calendário muçulmano. O que acontece? O profeta Mohammed, ele precisou sair de Medina. Ele e seus seguidores precisaram sair de lá, porque lá eles não eram aceitos. A forma como ele pregava a sua religião não era aceita. Ele fazia alguns questionamentos também que não foi muito bem visto pelos povos de Medina. Eles tiveram que fugir para Meca. Quando eles vão para Meca, é quando eles constroem o primeiro templo. Então, imaginem vocês, eles vivem num período onde existem várias formas de contar, vários calendários diferentes. E aí, algumas pessoas reclamavam assim, poxa, tem um califa que ele se chamava Omar. As pessoas chegavam no califa Omar e diziam assim, mas como que eu vou saber o dia de cobrar o meu devedor se no calendário dele um dia corresponde a um mês e ao meu dia corresponde outro? Porque no calendário que eles utilizavam, geralmente era marcado assim, ó, o ano do terremoto, o ano que morreu tal rei, o ano que teve tal guerra. Aquelas pessoas que nasceram naquele período, eles vão ser reconhecidos assim. Você nasceu naquele ano que teve a guerra. Então, para você saber como que vai ser cobrado, como que eu vou cobrar a pessoa? Se o meu calendário não é igual ao seu, Fica difícil. fica difícil. Então, eles foram encontrando estratégias, né? O ser humano ele sempre encontra estratégias. Esse califa, Omar, ele diz assim, então, peraí, vamos organizar isso. A gente pode colocar, então, o nosso calendário começando quando o profeta morre, mas não ia ser legal, né? Aí eles muito conversaram que decidiram que aquele momento entre os muçulmanos saírem de Medina, irem para Meca e começarem realmente a montar uma mesquita, a poder realmente cultuar a sua religião,
vai ser o marco inicial da nossa cultura. Então, hoje, esses povos estão no ano 1000, vou ver minha colinha aqui, ó, 1441, e nós estamos no ano de 2020. É a mesma situação. Eles utilizam o calendário deles, mas eles também utilizam o gregoriano para os negócios, para a internet, para tudo. Mas o calendário deles é vivo. Eles utilizam isso também. Está bem? Vamos para o próximo? Eu vou passar aqui a tela. Calendário juliano. Pode ler para mim, professora? Claro, vamos lá. Então, o calendário juliano está sempre 13 dias atrás do gregoriano, utilizado por alguns cristãos ortodoxos na Rússia e Sérvia, estabelecido pelo imperador romano Caio Júlio César em 46 a.C. Muito obrigada. O calendário juliano, ele foi criado por Júlio César, está bem? Esse calendário ele ainda é utilizado em alguns lugares do mundo, e o nosso calendário ele é baseado pelo Juliano também. Então, Juliano, por que Juliano? É uma homenagem a Júlio César, que foi ele que instaurou, que estabeleceu esse calendário. Então, o nosso que é o gregoriano, ele vem com influências do calendário juliano. Eu vou colocar aqui na lousa para vocês mais uma informação do calendário juliano. Vou deixar na tela um pouquinho para vocês olharem. Pronto. O calendário juliano, então, a professora disse o seguinte, que ele está 13 dias atrás do gregoriano, não é isso? Isso. Então, nós temos aí essa diferença, né, de anos. Eu vou colocar essa informação para vocês aqui na lousa. Então, ó, em relação, pode voltar aqui? Vou colocar aqui, calendário, eu estava escrevendo do lado errado. No calendário juliano, em relação ao gregoriano, que nós não explicamos ainda, gregoriano, nós temos aí, a cada 4 anos, desculpa, a cada 400 anos, nós temos uma defasagem de 3 dias. De 3 dias. Certo? Então, aí, a cada 3 anos, nós temos uma defasagem de 3 dias. E como que nós corrigimos isso? É o ano bissexto. Então, a cada período, nós precisamos colocar aí, no mês de fevereiro, que é o primeiro mês do ano, segundo esses calendários, acrescentar um dia em fevereiro. Então, não termina no dia 29, mas termina no dia 30. Todos os anos são bissexto? Na realidade, não. Para que o ano seja bissexto, ele tem que terminar com 00 e ele precisa... desculpa, gente. Ele precisa ser múltiplo de 400. Precisa ser múltiplo de 400. Então, nem todo ano que termina com 00 vai ser um ano bissexto. Ele tem que terminar com 00, ser múltiplo de 400, e aí é feito essa organização do calendário. Essa defasagem ela é corrigida aí, porque esses calendários são lunares e hoje nós utilizamos calendários solares também. Vou passar mais um calendário para vocês, vou deixar na tela. Espero que esteja clara as minhas explicações, né? Não, tá perfeito. Será que tá? Que às vezes a gente, né, dá uma... Ah, mas pelo chat aqui o pessoal tá entendendo tudo. Então, está bem. Eu só vou repetir aquela informação, porque eu acho que eu deixei um pouco vaga, que é assim, a cada 4 anos nós temos o ano bissexto, mas esse ano tem que terminar com 00 e ser múltiplo de 400. Acho que ficou claro, né? Então, vamos para um outro tipo de calendário, que é o calendário chinês. Professora Luísa, pode ler para mim? Claro, vamos lá. O calendário chinês é o mais antigo registro cronológico e foi criado pelo imperador Huangdi, que teria reinado de 2697 a.C. a 2597 a.C. Combina o ciclo solar com os ciclos lunares, sendo, portanto, lunisolar. A cada 12 anos, completa-se um ciclo, dentro do qual cada ano recebe o nome de um dos 12 animais do horóscopo chinês: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco. Então, o ano atual dos chineses é 4.718, ano do rato. Legal.
Obrigada, professora Luíse. Por nada. Então, vou contar mais uma lenda a respeito do calendário chinês, está bem? Tem uma lenda que Buda ele fez uma grande festa nos céus e convidou todos os animais para participar. Só que só compareceram 12 animais. Então, muito satisfeito com esses 12 animais, ele concedeu a cada um ciclo, um mês para cada animal. Então, nós temos aí essa lenda do calendário chinês. Eu vou passar mais um pouquinho, senão não dá tempo de a gente falar de todos. O gregoriano. Vamos fazer uma leitura compartilhada do gregoriano. Vamos lá. Então, o calendário gregoriano, que é do século XVI, foi criado pelo Papa Gregório XIII, que convocou uma comissão de astrônomos que ajustou o calendário cristão. O resultado ficou conhecido como Reforma Gregoriana e deu origem ao calendário utilizado até hoje. O ano fixado para o nascimento de Cristo foi considerado o ano 1 da era cristã, pois ainda não era muito difundido na Europa o conceito de zero. Inclusive, os algarismos romanos não têm a representação do zero, né, professor? Então, fica difícil você representar alguns numerais, principalmente aqueles maiores, 1 milhão. Sim. Então, o ano do nascimento de Cristo não é o ano 0, e sim o ano 1. O ano 1. Então, acredito que, sobre o calendário gregoriano, é muito isso. Assim, nós temos o calendário gregoriano, que é o nosso calendário cristão, é o que nós utilizamos. É o calendário mais utilizado, mas ele não é o único, é o mais utilizado aí no mundo todo. Ele começa a contar a partir do nascimento de Cristo, só que assim, ele não marcou no dia que Jesus nasceu, né? Ele é marcado depois. E esse dia é considerado ano 1. Nosso calendário ele é muito importante porque nos negócios, na internet, sempre é utilizado o calendário gregoriano. Ele se chama gregoriano porque o Papa Gregório XIII ele convoca alguns astrônomos e alguns matemáticos e começa a reorganizar aquele calendário juliano. Então ele percebe o que não está de acordo, né, para ele, o que não está de acordo no calendário juliano, então ele muda. Ele passa a ser um novo calendário, ele passa a utilizar uma nova forma de contar esse tempo. Eu vou deixar para vocês uma perguntinha aqui no chat. A qual século pertence o ano de 1500? Sobre numerais romanos, acredito que na próxima aula eu já consigo falar sobre isso para vocês, está bem? Eu vou deixar para a próxima aula. Mas, só para saber aí como vocês estão, né, o conhecimento de vocês, eu vou deixar essa pergunta, professora. Legal, acho legal. E vocês podem quem já tem algum conhecimento prévio a respeito de algarismos romanos, e claro, vocês vão mobilizar os conhecimentos de matemática nesse momento, fazer a integração com matemática, né, professora? Vocês vão fazer a continha aí, né? A qual século pertence o ano 1500? Quantos minutinhos, professora? Vamos deixar 1 minuto, que já está quase acabando a aula, né? 1 minuto. Vamos lá. Então, daqui a 1 minuto a gente volta. Voltamos. Muitos alunos elogiando a nossa aula. Muito obrigada. Nós fazemos de coração mesmo. A gente prepara essas aulas com muito carinho para vocês. E aí, qual a resposta que mandaram para nós no chat? Olha, professora Janaína, não temos um consenso aqui. Eu diria que está empatado. O Felipe, a Gabriela disseram que é século XVI. Uhum. Já o João Gabriel, o Misael, o Gustavo disseram que é século XV. E alguns alunos falaram, varia entre 15 e 16.
Certo. Então, está meio que Então, empatado. está empatado. Eu vou deixar assim, ó. É século XV, porque o ano de 1500 ele pertence ainda ao século XV, ele só passa a ser século XVI a partir de 1501. Mas esse é um assunto para a próxima aula, que nós vamos abordar com mais detalhes. Eu vou colocar na tela para vocês, deixa eu só passar aqui, um momento muito especial da nossa aula, que a gente fez com muito carinho, né, professora Ai, Luíse? é muito legal isso. Eu vou colocar para vocês na tela a hora do protagonismo. Esse momento nós estamos dedicando aos alunos que estão em casa fazendo as atividades. Muitos mandam para nós as suas atividades, eles fazem em meio aí a tantas tribulações que eles estão vivenciando no dia a dia, né, professora Luíse? Pois é. E mesmo assim são alunos protagonistas, porque são autônomos, fazem seus trabalhos sem a gente precisar ficar cobrando o tempo todo, são solidários, porque mostraram para nós o seu trabalho, e são muito competentes, porque eles conseguem, de fato, produzir conhecimento. Então, eu tenho aqui o caderno da aluna Nicole Valentina, do 6º ano, da Escola Estadual de Ensino Integral, professora Aris de Moura. Parabéns, Nicole. Tá uma graça seu caderno. Que letrinha linda. Um capricho. E temos aluna Giovana Soares, 6º ano, Escola Estadual de Ensino Integral, Plínio Damasco Pena. Olha, ela fez uma letrinha, lettering, fala lettering? Eles estão... Agora tem essa moda do lettering, é tão bonito, né? O caderno lindo. Fica maravilhoso. Parabéns, Nicole. Parabéns, Giovana. Perfeito, muito lindo. E nós aguardamos mais cadernos aí para a gente poder homenagear vocês. Não é só as duas, não. Nós estamos homenageando a todos vocês através do caderno das duas. Professora Luíse, tem alguma consideração final? Eu tenho sim. A gente viu aqui com a aula da professora Janaína que os calendários todos que nós vimos são produtos culturais, ou seja, dependendo da cultura, cada um tem a sua metodologia, cada um tem a sua forma de contagem. E, justamente por causa disso, a gente não pode discriminar ou entender que um calendário é mais importante que o outro, embora a gente saiba que o calendário gregoriano, que é o que a gente usa, que está marcando que o ano atual é 2020, é o mais difundido. Mas, mesmo assim, nos materiais do São Paulo Faz Escola, né, no caderno do aluno e no caderno do professor, do currículo paulista, os professores de história que estão redigindo esse currículo decidiram fazer uma alteraçãozinha quando a gente vai fazer a marcação lá do famoso antes de Cristo e depois de Cristo, porque essa marcação, a C e DC, ela pega Cristo como referência, o nascimento de Cristo, que é o referencial do calendário gregoriano. Mas quando a gente substitui o antes de Cristo por antes da Era Comum, por isso que vocês vão ver lá no material A, E, C, o A minúsculo e o EC maiúsculo, a gente já está englobando aí todas as culturas, né? A gente está fazendo uma marcação que respeita as diferentes culturas aí e os diferentes calendários. Então, falar que é antes da Era Comum ou depois da Era Comum fica mais democrático, né? Perfeito. E mais respeitoso, integrando todas as culturas aí, mas estamos falando aí do calendário gregoriano do mesmo modo, né? Que é o mais difundido na humanidade. Esse assunto não se encerra aqui, né, professora Luíse? Exatamente. Tem muitos, nós não falamos do calendário maia, nós precisamos falar mais sobre os números algarismos romanos, e esse assunto não se encerra por aqui, teremos mais aulas sobre esse tema. Gostaríamos que vocês deixassem sugestões no chat. Se alguma coisa vocês não gostaram da aula ou não ficou legal para vocês, por favor, falem, dê um feedback para que nós possamos sempre melhorar. E acredito que nossa aula encerra por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês, esperamos vocês nas próximas aulas. Vai dar um tchauzinho, Pro? Vamos dar um tchauzinho, muito obrigada pelas interações, por estarem com a gente aqui em mais uma aula. Força aí nos nossos estudos remotos, eu sei que o tempo está difícil esses dias, né, de isolamento social, mas com a ajuda dos calendários vocês vão conseguir fazer uma boa rotina de estudos em casa. Então, agradecemos mais uma vez vocês estarem com a gente nessa aula e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, até a próxima.